Nessa videoaula, nós vamos falar sobre variáveis e constantes. As variáveis são, na verdade, uma representação de elementos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, a variável pode representar nome de pessoas, a variável pode representar idades e assim por diante. O conteúdo da variável pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Então, notem, eu posso iniciar um código com um determinado valor em uma variável, atribuir outros valores para essa mesma variável durante esse código, durante a execução do programa. Mas ela só pode conter um valor por vez. Então, se lá no início do programa eu tenho uma variável que se chama quantidade e eu atribuí a quantidade 10 para ela e posteriormente atribuí 15 para essa mesma variável, o conteúdo dela vai ser 15. O conteúdo anterior vai ser substituído, ok? Aqui também nós temos exemplos de variáveis. Então, posso ter variáveis para armazenar um determinado total e posso dizer dentro da programação VBA que esta variável vai receber a informação da quantidade, que é uma outra variável, vezes um determinado valor, que também é uma outra determinada variável, tá? Então, quando eu declaro as minhas variáveis, eu vou estar utilizando elas para armazenar valores temporários que eu vou utilizar na execução do meu código. É isso que está falando aqui nesse slide. Então, vejam, as variáveis servem para referenciar e recuperar os dados armazenados na memória durante o processamento ou durante o código. Os valores armazenados podem ser alterados no decorrer desse código, mas a variável pode conter somente dados do mesmo tipo para o qual foi criada. Então, vejam, essa é uma informação importante também. Se nós definimos uma variável para conter nome de pessoas, o nome de uma pessoa é um dado do tipo texto. Então, essa variável vai poder somente receber dados desse tipo, certo? O espaço de memória ocupado por uma variável depende, então varia conforme o tipo de dado definido que ela vai poder receber. Dados do tipo texto, por exemplo, vão requerer um tamanho maior para a variável, tá? Nós podemos dizer também que as variáveis são identificadores de partes da memória que serão utilizados. Então, notem o seguinte: quando eu defino as minhas variáveis, na verdade, eu estou reservando pequenos espaços dentro da memória do computador, tá? Para armazenar dados que eu preciso, que eu necessito para que a minha rotina produza o resultado que eu desejo, certo? Aqui nós temos, na verdade, uma representação do que significa isso. Supondo que isso aqui é a memória do computador, eu posso ter variáveis do tipo string ou texto, tá? Que vai conter um determinado nome. E eu posso ter uma outra variável chamada idade, por exemplo, do tipo inteiro, que vai receber um número inteiro. Então, notem que esta variável está ocupando esta posição de memória do meu computador e esta variável está ocupando esta posição de memória, tá? Então, as variáveis são isso, são pequenas porções de memória que eu reservo para estar utilizando durante o meu código. E o que acontece quando esse código é finalizado? Estas porções de memória que são utilizadas, que são reservadas, são liberadas novamente, certo? Depois nós temos um elemento que se chama constante. O que é a constante? Também é um elemento que armazena um valor, só que na constante, este valor não pode ser alterado no decorrer do programa, tá? Então, vamos supor que eu defini uma constante lá no início do meu código e atribuir para ela o valor 10, esse valor não vai poder ser alterado durante todo o meu código.
Então, nós podemos dizer, inclusive, que constante é uma variável, mas que possui um valor fixo. As constantes também possuem um nome que vão identificá-las, e esse nome também deve ser único, certo? É um identificador desta constante. O tipo de dado de uma constante vai variar conforme o dado que será armazenado nela. Então, veja que neste exemplo eu tenho 3 variáveis que estão sendo somadas e posteriormente estão sendo divididas pelo número constante 3, ok? Esse número 3 poderia, por exemplo, ser atribuído a uma constante, ok? Bom, dentro do programa VBA ou dentro da rotina VBA, como é que eu crio as minhas variáveis? Eu tenho que, na verdade, fazer uma declaração das variáveis que eu vou utilizar nas minhas rotinas, tá? Então, a declaração das variáveis sempre vai iniciar com esta palavra reservada da linguagem VBA, depois o nome da minha variável, o tipo de dado que ela vai possuir, então o as significa o tipo de dado. Então, dim, na verdade, vem do nome em inglês dimensione, ok? E as também é uma palavra reservada da linguagem VBA e significa do tipo, ok? Assim que nós vamos declarar. E a constante? A constante, eu não preciso dizer, na verdade, qual é o tipo de dado dela. Porque quando nós declaramos a constante, nós vamos utilizar a palavra reservada const. Na sequência, nós vamos colocar o nome da nossa variável e em seguida nós já vamos atribuir qual o valor que ela vai receber. Então, o que vai definir o tipo de dado da constante é essa primeira atribuição que eu vou fazer no meu código. Se eu estou atribuindo um número com decimais, ela vai ser do tipo double. Se eu estou atribuindo um texto, ela vai ser do tipo string, ok? Bom, por fim, nesse slide nós temos uma tabela de tipos de dados que nós podemos estar utilizando para as nossas variáveis e as nossas constantes, tá? Então, eu tenho aqui o tipo boolean, que é, na verdade, um tipo lógico e recebe somente 2 valores, verdadeiro ou falso. O tipo integer, que é um número inteiro. O tipo long, que é um número inteiro também, mas com uma capacidade maior de armazenamento, como nós podemos ver, ok? Eu tenho o tipo single, que se refere a números com decimais, porém com uma menor capacidade. E depois eu tenho o double, negativo ou positivo, que tem uma capacidade maior de armazenamento, como nós podemos ver, ok? Nós temos também o tipo currency, que se refere a moedas, o tipo date, o tipo string, que não tem aqui o número de bytes utilizado, como a gente pode ver, porque é um tipo que varia muito dependendo do conteúdo da variável. E depois aqui embaixo nós temos esses 3 tipos, que são tipos bem específicos e nós vamos utilizar quando nós já tivermos um conhecimento bem mais avançado do VBA, tá? Então, é o tipo object, que é quando eu vou utilizar uma variável com o mesmo tipo de um objeto dentro da programação VBA. Depois nós temos o tipo variant, que pode receber qualquer tipo de dado, ok? Então, o tamanho também vai variar, certo? E por último, nós temos o tipo user defined, que vai ter um tamanho variável e também vai poder receber diferentes tipos de dados, ok? Continuamos na nossa próxima videoaula.